abençoada Daniela. Nós hoje somos bombardeados por informações de toda hora. Também temos muitas informações bíblicas da Palavra de Deus. Ele tem uma clareza muito grande sobre o para que aqui estou, sua resposta. E certamente ele aprendeu isso do apóstolo Paulo. Filipenses, só resumindo: em tudo que eu disser e fizer, levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Em tudo que ele disser e fizer. Nós paramos para pensar o que significa tudo que nós fazemos na nossa vida, e ter com esse fazer isso tudo, com esse propósito de levar outros a fé em Cristo. Nós estamos bastante tempo refletindo a nossa vida a respeito. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. As mensagens só nele. Por causa de vocês é muito necessário que eu continue a viver, para ajudá-los a progredirem, a terem a alegria que vem da fé, da uma razão da existência dele, certamente de todos nós também aqui no mundo. Pergunta é a seguinte: se eu estou aqui para salvar vidas, então a resposta a respeito de tudo o que pretendo fazer aqui, eu preciso perguntar: isso vai me ajudar a levar mais pessoas à fé em Cristo, ou vai atrapalhar? Por exemplo, para que vou estudar? Se todos os jovens orientados à universidade que eles fizerem, que eles façam essa opção de que é a melhor maneira, na visão deles, de poder levar a fé em Cristo a mais pessoas. E com esse propósito ele vai escolher a sua profissão. Se namorar, casar e ter filhos, ele coloca isso como um grande propósito. Olha, eu vou namorar porque vai ser mais uma pessoa cristã que comigo vai ajudar a difundir o Evangelho. E se eu tiver filhos, está garantido também a divulgação do Evangelho para a geração seguinte. Pensar nesse sentido. Nós cristãos pensamos, todas as pessoas pensarem assim. Onde vamos adquirir o imóvel? Qual é o primeiro propósito? Tem a ver com levar descrentes a Cristo? A hora que eu vou comprar um celular, um computador, um carro, qualquer coisa que eu for adquirir, ter isso em consideração. Tenho certeza que daí o estudo da palavra também vai ter mais necessidade de um novo sentido. Praticar esportes também, promover festas de aniversário, nas festas da família, tem sempre como primeiro propósito levar os crentes à fé em Cristo Jesus. Daí realmente vale a pena. Isso é na prática, não entender, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amar e temer a Deus em todas as coisas, viver em Cristo, morrer é lucro, fazer tudo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Apóstolo Paulo. Uma ilustração, hoje, com a internet e tudo, é difícil da gente ter uma ilustração que ainda não foi reconhecida. Mas, em todo caso, eu vou repetir as coisas que contaram. Eu uso ela bastante porque ela se tornou, depois de muitos anos ainda, uma forma assim de sempre lembrar para que aqui estamos. Essa história diz o seguinte, que a Idade Média, na época, uma localidade resolveu construir uma grande catedral em mutirão. Então o bispo foi visitar aquele local e foi supervisionar a obra da construção da catedral. Então de manhã bem cedo ele saiu para ver como estavam andando os trabalhos. Primeiro se deparou com um grupo de pessoas que estavam juntando areia. E o bispo chegou: bom dia! Ninguém respondeu. Perguntou: o que vocês estão fazendo? O senhor não está vendo o que a gente está fazendo? Seguiu sua caminhada e parou com outro grupo cortando madeira para a catedral. Novamente ele se dirigiu: bom dia, pessoal! Ninguém respondeu, nem perguntou mais o que vocês estão fazendo aí.
Daí continuou a caminhada, encontrou crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, falquejando, lascando e carregando enormes pedras. Aí quando ele disse, bom dia pessoal, todos em coro responderam, bom dia. O que vocês estão fazendo aqui? Salvando vidas. Pelo jeito era o único grupo que via sentido naquilo que estava fazendo. De vez em quando, depois disso, a gente pergunta no início do culto, o que vocês vieram fazer aqui? A grande maioria da congregação diz salvar vidas. Eles na cozinha, alguém preparando, grupo preparando comida, lavando louça, bem tristes, desanimados, o que estão fazendo aí? Salvando vidas. É uma maneira de lembrar o grande primeiro propósito de tudo que se faz na vida. Conhecia essa ilustração? Já conheci. Outro aspecto para motivar, eu considero muito importante, estudar a vida inteira e todos a palavra de Deus, é uma correta distinção entre lei e evangelho. E todos têm noção disso, clareza quanto a isso. Só apenas citando dois exemplos aqui, da importância. A Carla Fernanda deu um Walter ao livro, as teses sobre lei e evangelho. Ele coloca isso na quarta tese. Conhecer bem a diferença entre lei e evangelho não é apenas maravilhosa luz para a correta compreensão de toda a Escritura Sagrada, mais do que isso, sem esse conhecimento, a Escritura é e continua sendo um livro selado. Bem, se nós incentivamos todas as pessoas a estudarem a palavra de Deus, lerem diariamente, e dar condições também para que nessa atividade diária ele tenha habilidade para conhecer, saber diferenciar entre lei e evangelho, repetir isso continuamente. Ele diz mais, e também se esperamos que ele aplique isso depois à sua vida, e no grande, para que aqui estão no mundo, também, que diz Walter, na 14ª tese, a palavra de Deus não é aplicada corretamente quando, em vez de procurar criar a fé no coração de alguém, apresentando as promessas do Evangelho, se faz um apelo à fé, e dá a entender que o ser humano pode dar a fé a si mesmo, ou ao menos cooperar para que ela aconteça. Então, isso segundo, tem mais texto aqui na parte escrita, mas primeiro tem essas partes aqui. E certamente uma correta distinção vai resultar em necessidade de estudo bíblico continuado, sabendo que há necessidade dessa distinção e conhecimento, isso a palavra de Deus só ela proporciona. E tenho para facilitar que todos os membros tenham uma régua, um guia com breves distinções do que é lei e evangelho, fora de marca-página, e a orientação que deixe sempre na sua Bíblia. Toda vez que forem ler, fazem essa análise. E se tiver dúvidas, tragam para os irmãos, para os pastores depois, façam isso. E também colocam isso nos 5 minutos com Jesus, com marca-páginas e também no Castelo Forte. E analisam se aquilo que está escrito ali, com as leituras, se na visão deles tem uma aplicação correta. E leia o Evangelho, e daí vale a pena a gente, como muitos fazem, fotografar isso, compartilhar pela internet. Esse texto, se tem clareza quanto a lei e Evangelho ali. E exercícios. Eu tenho experimentado fazer, que nós que as pessoas aprendem, cada um sublinhar com uma cor, para entender ele é Evangelho na Bíblia, e com outra cor lei. Então, na sua leitura, depois das reuniões, se der tempo, ele traz o pastor e mostra, olha, está correto a minha, estou andando bem nessa parte de lei e Evangelho. Então, é uma forma de incentivar, estimular eles a leitura, estudo particular da palavra de Deus. Também incentivar a oração de diálogo. Lutero disse que antes eu falava com Deus por meio da oração, depois passei a falar com Deus pela oração,
e Ele continua falando comigo pela leitura da palavra. Então, exercitar bastante isso, as pessoas orarem com a Bíblia aberta. O que Lutero chama de oração diálogo, uma conversa com Deus, no texto. E pequenos exercícios, os primeiros que eu tenho feito assim, já do Pai Nosso, que é bem conhecido, de Pai Nosso que estás nos céus, e começar a pensar sobre isso, o que isso significa, na verdade, que Deus está te dizendo nesta oração. Ou cada um pegar o seu lema bíblico, com base no lema bíblico, ele desenvolve um diálogo com Deus, e isso fica marcado na vida dele. E eu tenho um exemplo, eu coloquei aqui: Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Como é que se poderia fazer uma oração? Na verdade, eu peguei isso com um dos leigos que fez, esboço. Ele fez, o lema dele era João 3,16, e eu desafiei eles a fazer uma oração, um diálogo, e essa que está ali, esses pontos ele colocou dentro da oração dele. Então, a partir daí, isso faz uns 2 anos que a gente explicou isso, e todos os departamentos, as áreas, as reuniões de diretoria, dos grupos. Então, quem está na escala fazer oração inicial e final, ele pega um texto bíblico, lê, e em cima desse texto bíblico ele faz a sua oração. E é uma oportunidade do pastor entender se ele faz uma distinção correta em ler o Evangelho, e também se ele entendeu corretamente aquele texto bíblico. Isso vai ficar claro na sua oração. Eles gostam muito de fazer isso. Não é obrigatório, mas são incentivados. Outros fazem orações também livres, espontâneas, mas é uma maneira de dialogar com Deus com a Bíblia aberta. Alguns exemplos. Depois, sempre lembrar que para a motivação de estudar a Bíblia à luz de Cristo. A Bíblia é um berço que é Cristo. Então, sempre perguntar-se qual a ligação que esse texto contém com Cristo Jesus, para não correr risco de entender de forma errada. Ali tem alguns desafios, coloquei aqui, por exemplo, Abraão e Isaac, com as histórias bem conhecidas, Ló e as filhas virgens, Davi e Golias, outros assim, precisamos ir logo com as parábolas que são mais difíceis. Vai ser um bom exercício de eles verem encontrarem Cristo, a ligação com Cristo naquele texto bíblico. Assim, todos eles têm. Eu uma vez fiquei surpreso quando encostei uma palestra do professor Gerson Linder, como ele achou o Evangelho em Cristo no livro de Levítico, Antigo Testamento. É impressionante quando ele faz essa interpretação do livro bíblico à luz, procurando ligar todos os textos a Cristo Jesus. Então, é fantástico. Estudar a Bíblia em grupos menores. Então as pessoas aprendem umas com os outros, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então nós sabemos que os grandes grupos, elas não proporcionam aquela perguntas, exibição, A grande maioria das pessoas se sentem constrangidas em levantar uma questão, uma dúvida no grupo maior, mas quando são grupos menores, as pessoas interagem mais. Eu sei, graças a Deus, a igreja está trabalhando bastante com os grupos do PEN, já há bastante tempo, e também outros grupos dentro das áreas, dentro da igreja também são quadrados ali. Os grupos familiares, eu desde que passei do início da discussão sobre o PEN, eu tinha uma visão de que deviam ser temporários, de triagem, não permanentes, porque eles vão se desgastando com o tempo, aquele mesmo grupo sempre fica se encontrando, são poucos. E tem um aspecto que eu quero entrar mais adiante, que é a questão dos dons, que não contempla muito, ficar a vida inteira só nos grupos familiares sem dar um passo adiante. Então, as áreas de ação eles manteriam o foco no estudo bíblico continuado, mas agregariam também a comunhão, a oração e o servir com os dons.
que é mais difícil nos grupos familiares, no aspecto do serviço com os dons. Então, o estudo bíblico, eu acredito que isoladamente o estudo bíblico, eles não vão se sentir motivados para estudar sempre, se a gente não aliar trabalho, estudo bíblico e trabalho. Vamos correr o risco de criar ovelhas gordas, a Bíblia, né? E chifrar as outras para fora, as marcas. Mas aliando o trabalho, a vida que nós vamos estudando, eu me baseei no meu histórico familiar. Eu tenho uma grande família. A minha mãe eram 12 irmãos, da parte do meu pai eram 8 irmãos, mas de um da parte do pai e de um da parte da mãe, eles têm um histórico diferente. Analisando eles, todas as gerações sucederam, digamos, filhos, netos, genros, noras, todos são atuantes na igreja. E os outros, de alguma forma, a maioria se dispersou, ia casamento, perdeu o estudo. Mas o que diferencia os dois? O meu avô era professor, regente de coro, professor de escola bíblica, auxiliava o pastor em cultos de leitura, fazia sepultamentos na ausência do pastor, e o meu pai seguiu esse exemplo também. Então, como o pastor tinha mais de 30 lugares, o pai entendia a língua alemã, então ele deu os livros, os sermões. O pastor disse: olha, se eu não chegar, não tinha telefone, se eu não chegar, vocês esperam 1 hora para o culto. Se não chegar, se o João, o senhor, seja preparado e não deixe o povo sem culto. Então, meu pai, durante muitos anos, além de ser professor de escola dominical, além de oficiar cultos, sepultamentos, porque não localizava no pastor, e servir de mediador em conflitos na congregação, ajudando o pastor, ou substituindo o pastor, isso de uma forma influenciou a gente. Os outros familiares, e também por parte da minha mãe, um irmão casou com onde o pai dela também tinha esse perfil de alguém que o pastor envolveu no trabalho da igreja. Então, e os demais ouviram as mesmas pregações, participaram dos mesmos cultos, mas eles não deram continuidade, porque para mim faltou comprometimento. Eles não se sentiram úteis, não havia necessidade de continuar estudando, como meu pai sentia e aquele outro tio sentia. E a partir daí, quando eu fui para o seminário, depois do campo de trabalho, eu disse: olha, eu quero trabalhar essas duas coisas: estudo bíblico e envolver o máximo de pessoas de acordo com seus dons no trabalho. E a gente vê isso no trabalho. Essas que a gente consegue aliar, eles tocam os seus dons, tem comprometimento com a igreja, ele busca o estudo bíblico, ele aproveita todas as oportunidades e não quer perder oportunidade. E os demais não dão muita importância para isso. E quem sofre são os filhos depois, as gerações futuras, que acabam se perdendo, porque o pai não prioriza isso, o estudo, não prioriza a evangelização e assim por diante. Como é que nós estruturamos, assim, dentro da nossa ideia de tentar contemplar estudo bíblico e também com o trabalho com dons? Então, inicialmente, isso já antes de iniciar o grupo de condição e mordomia na igreja, dividimos todas as congregações em A Y, em grupos familiares, mas já com um propósito bem definido, que eles seriam temporários, que esse seria um meio de despertar neles a necessidade e o gosto pelo estudo da Bíblia continuado, e também eles se envolver com o trabalho. Então planejamos as áreas de ação, que são 15, que na verdade procura formar especialistas em cada área, que fortalecem a congregação, e nas diversas áreas tem pessoas que se destacariam nesse trabalho então. E o organograma todo é conselho executivo, então todas as lideranças se reúnem para a função que mais adiante vou explicar, a diretoria, a assembleia, aí tem também comissões.
O que se fez na época nos grupos familiares? Primeiro, o curso bíblico Boas Novas, que era em 10, 12 lições. Hoje nós damos outro material, mas então isso foi passado em todas as famílias. Na sequência, textos assim para despertar neles o comprometimento, a divisão de tarefas da igreja para liberar o pastor e os demais para ensino, esse trabalho específico. Então, se der um passeio pela Escritura Sagrada, por exemplo, textos bem conhecidos, de Neemias, Abre os Talentos, a Nova Vida, o Serviço de Deus, o corpo em muitas partes, a igreja é o corpo de Cristo, bons administradores, assim por diante. Aqui é só para causar impacto, mais ou menos uma ideia do que Moisés tinha antes do Conselho do Sogro, para dividir em grupos, o que ele acumulou tudo na época de Moisés, sentido cansado, dirigindo todo o povo, saída. Depois um comparativo com o pastor, onde o trabalho é todo centrado no pastor. Então, uma pessoa só não chega nem a 60% do que sobra provavelmente um pastor fazer, onde não tem o maior envolvimento da parte da congregação. Os grupos familiares, do meu modo de ver, são interessantes ser temporários, de triagem, e depois unidãos, músico com músico, professor com professor, evangelista com evangelista, assistente social com assistente social, que trabalham na mordomia dos bens, dos dons, junta com aquela mesma afinidade, e umas aprendem com as outras, juntos então se fortalecem. Essa é a proposta. Aqui é uma maneira de comprometer as pessoas. Isso é opcional, depois de muita instrução, isso não é algo imposto mas todos os membros da congregação confirmados são desafiados anualmente, eles refletirem sobre o tempo que querem dedicar diretamente via congregação, em qual área eles pretendem servir naquele ano, a forma que eles melhor querem servir na evangelização, também sobre a mordomia da oferta, então para a distribuição disso. E os departamentos têm esses grandes propósitos nas áreas permanentes de ação. Estudo bíblico, comunhão, oração, serviço com todos. Isso se enfatiza bastante, se lembra sempre o tempo todo, para eles não mudarem o foco. Então, os temas dos estudos, espaço da reunião, a Maria anota se tem 2 horas de reunião, 1 hora de estudo bíblico. A diretoria, todas as diretorias valem isso também, sempre priorizar o estudo bíblico. Diretoria reúne 2 horas, 1 hora de estudo bíblico, assembleia também, todas as reuniões inventaram um tempo para estudo bíblico. E a congregação aceita isso muito bem. Então tem muita oportunidade, não tem desculpa de que não tem os assuntos decididos mais urgentes, mais necessários e mais deixa. E nível de comunhão, dos que a gente tem praticado, que a gente teve boa recepção, é que nos grupos menores, cada uma vez tem a oportunidade de falar da sua vida para o grupo, o histórico da sua vida, o que ele pensa do departamento, o que ele pensa da sua igreja, que sugestões ele teria para a sua igreja. Então ele tem a palavra naquele momento, então todos passam isso, é incentivado na área de desenvolver a comunhão cristã, além de reflexões invisíveis. E a oração que é incentivada sempre é diálogo, sempre com base num texto bíblico escolhido ou sugerido. E cada área tem as suas atribuições no regimento, para não invadir a área do outro grupo, e o desafio é para cada membro uma tarefa. Não fazer muitas coisas, mas fazer 1 ou 2 coisas para fazer bem feito. Fazer o melhor que pode, cada um dentro do seu dom, dentro do seu tempo. Esse é o desafio. Tem outra oportunidade de se envolver com o trabalho e estudo continuado é a comissão de culto. E nessa área, em 25 anos, eu já treinei 148 pessoas, só que eu conto com 24 atualmente.
o seguinte: Santa Maria é uma cidade de passagem, de formação profissional, economia terciária. Para metade dos 850 membros, eu não sou pastor mais do que 6 anos, para ter uma ideia. Por isso aguento a gente mais tempo lá também do que o normal. Mas eu fico feliz quando essas pessoas que saíram da congregação, mais de 100, a gente tem informação de que todos eles são atuantes, eles não deixaram de participar de estudos bíblicos nas suas congregações. Tem um núcleo em Brasília, tem em Florianópolis, tem em Caxias, tem em Porto Alegre, tem em Joinville, tem em Blumenau, tudo espalhado, gente que passou pela congregação de Santa Maria, e esses 148 fizeram esse treinamento completo do BOP. Eles foram candidatos voluntários para a comissão de culto, pela aprovação da congregação, passaram por um treinamento que inclui culto cristão, tudo que a IELB oferece sobre liturgia, sobre culto, estudaram o sumário da doutrina cristã, fazendo prova escrita sobre todos o conteúdo do sumário da doutrina cristã, e os que permanecem têm estudos temáticos regulares, assuntos que a CTRE divulga, ou a tema do ano, eles passam para poder estar sintonizado com o que ocorre na igreja. E eles, depois de aprovar, passado esse estudo do sumário, eles têm o compromisso de cada semestre fazer a recepção de um livro indicado, produzido na igreja. Então, fazer um pequeno resumo, ler o livro e entregar para o pastor. Tem pessoas lá que já leram mais de 50 livros em 20 anos. Fico imaginando o benefício que ele teve com a sua família. Ele jamais faria isso se não fosse aliado estudo e trabalho. Ele sente necessidade dele pelo que ele desempenha na congregação. Isso que eu falo, muito importante é aliar trabalho e estudo, senão nós não vamos conseguir que as pessoas estudem o tempo todo. Aí tem escala anual, ele já sabe em novembro do ano anterior em quais cultos ele vai fazer as leituras da palavra, a oração, ou preparar a confissão dos pecados, seja lá o que for, para poder se preparar devidamente. Também temos o propósito de dar mais oportunidade para desenvolver estudo bíblico, comunhão e trabalho, um local de retiros que está em construção, que para treinamento e também atividades de congressamento, comunhão, tudo. Então tem só algumas imagens aqui que a gente tem no local, churrasqueira, né? Mais rústico, auditório, que agora a parte interna do auditório, aqui é do treinamento de evangelização, com 60 participantes nós tivemos, aquele local, prospecto, galpão, fogo de chão, né? Os gaúchos gostam de costelão assado ali. Dá uma oportunidade também de fazer isso bem, tem bastante, né? Mas eu troco por um prato de frutos do mar. Costelão, esse aí, tá? Só rapidamente, evangelização, que está dentro do grande para que aqui estou, o grande motivador e também que espera a necessidade de estudo continuado da Bíblia toda é a evangelização. Então, isso para nós lá envolve treinamento, trabalha-se basicamente com os convidados de culto, né? Se faz uma visita na sequência com os interessados. A instrução desses prospectos é com preparo de evangelistas. Então se faz reuniões com simulação de aulas, o pastor lá na frente de todos os professores, eles fazem o papel, ninguém faz o papel de aluno, para que eles possam aprender isso na prática depois. Aula damos oferta também. As aulas são em grupo na igreja. Essa é a minha experiência de 3 anos. Antes a gente fazia, o pastor ia na casa, o prospecto vinha no escritório do pastor, leigos iam ao encontro da pessoa, e um grupo na igreja não funcionava.
Só que nós achamos uma grande evasão das pessoas. Chegamos antes a receber 80 pessoas, mas metade desaparecia da igreja. Eles não formavam um vínculo dentro da congregação. Então, nós decidimos concentrar as aulas na quinta-feira à noite, depois sempre com um jantar oferecido pela congregação. Então, atualmente nós temos entre 30 e 40 participando, alongamos para mais de um ano as aulas, ao invés de fazer mais curto esse período. E o que acontece? Por exemplo, um casal que entrou nesse grupo há 3 meses, eles casaram e convidaram desses 40, 30 para o casamento deles. Quer dizer que eles criaram um vínculo muito forte. Se fosse na situação anterior, só o pastor e a sua família seriam convidados para a festa de casamento. Então já é bem mais, é o meio. E alguns da congregação argumentaram, não, mas para que oferecer janta, isso vai custar? A gente fez um cálculo, olha, se contar a gasolina, o tempo que o pastor leva a deslocar cada uma dessas casas, ou os professores leigos fizeram isso aqui, nós gastamos muito mais do que oferecendo janta. E as pessoas não viriam para a igreja assim, porque hoje tem que passar em casa, jantar. Se vem direto do trabalho, eles têm que sair mais cedo para fazer janta em casa. Assim eles não se preocupam, vêm para a igreja direto do trabalho, sabem que lá espera chimarrão, cafezinho, e depois é servido um jantar e vão para casa, sem pressa de voltar. Então, para nossa experiência lá, isso está sendo mais eficaz. Aqui tem o cartão que se distribui e disponibiliza no culto. Se for do seu interesse, preencha o verso, entregue na recepção ao pastor na saída, deposite na urna ou deixe na caixinha de encosto do banco. Se podemos chamá-lo bem-vindo, mencionando o seu nome durante o culto, então entregue este cartão à recepção até o durante a entrega das ofertas, para não constranger. Então, nesse cartão ele tem as opções: nome, endereço, quem convidou, gostaria de agendar batismo, casamento, interesse em aulas bíblicas, gostaria de fazer uma visita para maiores informações sobre a igreja, gostaria de receber ajuda por meio do aconselhamento pastoral, oração, gostaria de chamar bem-vindo com menção do nome no final do culto. Então isso se entrega e depois não conseguimos dar conta daqueles que vêm no culto e pedem alguma ajuda por esse meio aqui, então, para facilitar a interação com os convidados. Parte final, eu coloquei ali, está mais específico, planejamento. Isso eu considero muito importante para despertar para o estudo bíblico continuado, envolvendo as tarefas de planejamento. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É bem conhecido esse chavão na igreja. Eu lembro que a igreja desafiou todas as congregações, já fazem mais de 20 anos, a serem a sua declaração missionária, com um propósito bem claro, para a igreja não perder o foco. Então, nós nos debruçamos lá e elaboramos esse nosso propósito. Ele precisa ser melhorado. A congregação existe para compartilhar com as pessoas a certeza da vida eterna em Jesus Cristo, integrá-las como membros da família de Deus, fortalecê-las e equipá-las para servirem com suas vidas, tempo, dons e bens, a fim de levar outros à fé em Cristo Jesus. Aqui eu poderia falar um dia inteiro sobre isso aqui, mas só sobre equipar. Já que estamos no fórum, eu acho que na nossa igreja nós falamos muito quando se trata de equipar os membros. Por exemplo, os pais. O que nós esperamos dos pais? Nós esperamos que os pais sejam os grandes responsáveis pela educação cristã dos seus filhos desde o batismo. Só que qual é o material que nós oferecemos para os pais? Depois que o Lutero escreveu o Catecismo Menor, eu recordo que mais algo fosse escrito depois de 500 anos especificamente para os pais ensinar aos seus filhos. Lutero. Tem um material bonito, como Jesus. Mas segundo a Wilson Schick, as estatísticas, isso atinge 10% das nossas crianças na escola bíblica. Já que nós podemos estar felizes com 90% das crianças não recebendo essa instrução básica, então isso me preocupa. Por isso, quando eu ingressei no TEC, eu vim com uma proposta, que eu continuo insistindo, de que nós elaboremos um livro com histórias bíblicas, dentro seja de 200 histórias bíblicas, claro, com imagens, com uma explicação que os pais possam, do sentido da história,
no dia do batismo, a igreja dá isso para os pais, diante da congregação. Olha, essas histórias o batizado precisa conhecer para ingressar no ensino do catecismo. Ele vai fazer um exame, um teste de admissão. Se ele tiver preparado com 10, ele está com 10, se é com 11, com 11, com 12. Se vocês colocarem um filho na escola bíblica dos 13 aos 11 anos, ele vai passar cada uma dessas histórias no mínimo 3 vezes. Vai estar super preparado. Se não levarem para a escola bíblica, cabe a vocês pais ensinarem os filhos em casa e pedir ajuda dos padrinhos. Aí eu penso o seguinte: agora os padrinhos também agem da mesma forma como a igreja age com os pais. Você quer ser padrinho ou madrinha da minha filha? Toma o livro aqui. Se você concordar, me ajudar, que o teu afilhado, afilhada, conheça essas 200 histórias bíblicas, você vai ser o padrinho mandado por Deus, escolhido por Deus para mim. Eu fico imaginando nossa igreja, que salto nós daríamos se todos os batizados tivessem conhecimento mínimo das 200 histórias da palavra de Deus. Chegar aí na aula de confirmação e a gente se depara com isso, onde as crianças não conhecem as histórias bíblicas básicas. Só que não adianta a gente cobrar isso dos pais se nós não equipamos eles. E não adianta dar um material, um livro de 50 histórias, depois vamos levar mais 3 ao encontro deles. Dá tudo num momento só. E cada 20 anos se revisa esse livro. Vou contar isso para a gente refletir a respeito. Aqui eu vou pular. Temas de educação cristã continuada. Isso é muito modesto, né? Eu comecei a pensar nisso depois que a gente entrou no DEC, Educação Cristã, há 2 anos, que nós devíamos na congregação nos organizar e fazer um programa de 12 anos de educação cristã continuada. Então nós chegamos nesses temas, que tem 124 que tem ali. Então os grupos de bairro, por exemplo, o grupo em 12 anos, um estudo por mês, ele teria todo esse conhecimento que esses temas envolvem, vai da doutrina. E as áreas de ação da igreja, que tem em média 10 reuniões por ano, eles levariam em torno de 14 anos para passar esse conteúdo todo. Os jovens que têm reuniões semanais, a cada 4 ou 5 anos, eles poderiam estudar todos esses temas, 124 temas propostos. Eu penso, por exemplo, se a igreja, agora via o PEN, fizesse um programa de 12 anos, e cada ano então produzisse esse material, não ficar todo ano decidindo, olha, o que assuntos vamos tratar no ano seguinte, mas fazer algo de 12 anos, um livro para cada texto. A nossa proposta lá em 12 anos ter um livreto, 124 livretos desses aqui. Cada tema vai acompanhar uma biografia, a bibliografia, com o tempo, tudo que existe de material literário na igreja que está relacionado com esse tema. Todas as referências bíblicas, se alguém no futuro quiser estudar, aprofundar mais esse tema em particular também, essa é a proposta. Cada departamento do grupo escolherá um tema para cada reunião. O mesmo tema só pode ser repetido aumento em 4 departamentos de grupos familiares diferentes, para beneficiar aqueles que participam de mais de um grupo, né, que tem um conteúdo maior. Eles podem participar do mesmo em outro grupo ou receber o texto impresso. Então seria uma maneira, uma proposta de a gente atingir todos os membros com o estudo continuado, nosso modo de entender. Publicação dos temas na agenda nacional, incentivar a participação e o final. Então aqui, no meu entender, o grande propósito do estudo bíblico continuado, precisa ser constantemente enfatizado, é um crescimento tridimensional da igreja. Isso é baseado no estudo de Atos dos Apóstolos. Está bem claro lá que a igreja crescia na palavra, isto é, conhecimento da palavra chegava a cada vez mais pessoas na igreja primitiva. Isso resultou em um crescimento numérico, porque daí colocava em primeiro lugar o reino de Deus, divulgar essa mensagem, e também no trabalho ativo. E quanto mais a igreja crescia,
mais a necessidade de mais pessoas terem acesso à palavra, veio a necessidade de multiplicar o número de trabalhadores da igreja. Começaram a surgir os problemas, trabalho de assistência social, aconselhamento, tudo. Então abriu também campo de trabalho para mais pessoas. Isso foi corrido, tá bom? Eu concluí a minha parte.